Amém? Mas a palavra que nós vamos compartilhar nessa noite, o tema dela é as 3 batidas do coração de Deus. Repita comigo, as 3 batidas do coração de Deus. Eu venho aprendendo algo na caminhada cristã, na caminhada com Deus, que você recebe, você desfruta e você compartilha. Você recebe, você desfruta e compartilha. E a primeira batida do coração de Deus é inevitável, de acordo com a palavra do Senhor. O coração de Deus, a primeira batida, a primeira pulsação é que Deus ama você. Essa é uma batida que não há questionamento, não há como fugir que Deus nos ama. Lá em Isaías capítulo 4, verso 4 diz assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Há um desespero, há uma batida no coração de Deus, que Ele diz que você é precioso, é preciosa e honrado à minha vista. E eu daria tudo por você. Em Isaías capítulo 43, verso 2, na Bíblia a mensagem diz assim: vocês significam muito para mim. Vocês significam muito. Eu os amo tanto assim, eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira por vocês. Nós podemos ver através do universo que não pode ser tão estudado como o homem, as galáxias, tudo aquilo que Deus criou, muitos outros planetas, o Sol, muitas outras constelações, muitos outros planetas maiores que o planeta Terra. O Criador, o Senhor Deus diz: eu trocaria isso tudo por vocês. Nós poderíamos estar em casa ou nesse momento estufar o peito e dizer assim: Deus me ama tanto, que Ele está dizendo na sua palavra que Ele trocaria tudo por mim. Diga assim: você é precioso mesmo. E tantas coisas que o Senhor, Ele declara detalhadamente na sua palavra, o quanto Ele nos ama. Você pode ter nascido num lar onde teve um problema de paternidade, um problema sem ser criado ali próximo, sem muito afeto, sem muita afinidade. Esses dias eu me peguei lá em casa, acordei cedo e estava lavando as louças antes de trabalhar, ali preparando, eu liguei a televisão, coloquei um louvor para mim já ouvir para mim começar a bater um papo com Ele, começar a dialogar com Deus. E lavando as louças, veio um momento assim, veio um êxtase do amor paterno. Veio um êxtase que eu fiquei lavando as louças, chorando e dizendo: Deus, obrigado porque esse amor me banha. Eu estou sendo encharcado. Ainda que eu tenha 1 milhão na conta, ainda que eu tenha todos os desejos, mas não se compara o teu amor. Não se compara nada aquilo que você possa ter externos de bens. Compare esse amor, que quando eu recebi esse amor, a sensação é de dizer: eu não tenho falta de nada. A sensação é essa, de dizer: nada me preenche como tu, Senhor. Esse amor, eu não preciso mais de nada, tu simplesmente me ama, e eu me sinto amado. Essa é a sensação que eu tinha. E a sensação que eu tinha no mesmo momento era dizer: o que eu fiz para merecer isso? Eu tão falho, tão pecador, cheio de falhas. E esse amor tão incomparável, tão sem barganha,
Lá em 2 Coríntios, capítulo 14, produção. Você viu quem diz aí? Se tivesse um toquezinho, né? 2 Coríntios, capítulo 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos da Acaia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange. É o sentimento que eu estava nessa manhã, e dia após dia eu vim esses dias, antes do pastor Dias já ter me comissionado para trazer essa mensagem. Deus vem nos banhando com esse amor. E ele continua dizendo: porque estamos convencidos que ele morreu por todos, logo todos também morreram. Verso 13: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor de vocês. Então Paulo também conservava esse juízo por amor dos outros, do seu testemunho, da sua vida. Mas ele dizendo: sim, enlouquecemos, é por amor. Esses dias eu fui na Padre Cícero comprar uma peça para o carro, e quando eu olho aqui para o meu raio de ação, eu vejo um pastor, um cara que ficou maluco no manicômio, um cara que estava no presídio, não tinha mais esperança de vida. Ele chegou a 10 metros do muro, e ele começou a esculhambar o policial, e falando assim: tu tem coragem, atira aqui e tal. Aí o policial era crente, e falou assim: leva ele lá para a igreja dos irmãos. Pastor Márcio Cordeiro, quando ele me viu de longe, ele disse: glória a Deus. E todo mundo, e eu do outro lado: aleluia. Aí ele falou, aí aqueles crentes meio malucos, ele: deixa Deus te usar, crente. E eu falei: fala, profeta. E todo mundo ali olhando assim. Aí ele disse assim: o inimigo fica incomodado com o nosso glória. E pastor Daniel, ele veio assim no raio-x: ó, o Senhor está te dizendo isso. E eu só tendo consciência e juízo que realmente ali era Deus falando comigo. E eu falei assim: meu Deus, tu tem uns doidos na terra, meu irmão. Então esse amor nos constrange, nós ficamos constrangidos com esse amor. Romanos 5,6 diz: mas Deus demonstrou quanto nos ama, oferecendo o seu Filho em sacrifício por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo ainda com os erros que cometemos, muito antes da vinda de Cristo, Ele já tinha nos amado. A palavra de Deus nos relata que Ele já foi imolado antes da existência do mundo, por amor de mim e por amor a você. E há um texto que nós compartilhamos muitos, de busca, de interação, de relacionamento. Lá em Provérbios 8:7 diz assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam vão me encontrar. A minha oração hoje é que que essa oração, essa canção, você possa cantar e dizer assim: existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso de eu buscá-lo, de eu interagir com Ele, de eu me relacionar com Ele. Não é só um fogo do charamacaia, do querer tal. Não, há um fogo de busca, há um fogo de relacionamento, onde ninguém lhe vê. Porque é legal buscarmos o Senhor no nosso coletivo, mas o desafio é buscá-lo quando ninguém nos vê, quando ninguém está nos nossos holofotes, quando ninguém está olhando, quando não tem uma luz em cima de você, quando não tem uma plateia. É quando você vai buscar o Senhor, é que é só você, o Espírito Santo e os anjos ali olhando para esse relacionamento.
Deus, Ele. Me diga algo. Você imagina você aí no seu lugar, você sendo casado, você fazendo tudo pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Você vai ali, trabalha, sai cedo, corre atrás, faz isso, dá o seu melhor. E quando você chega em casa, você não tem um abraço, você não tem um eu te amo, algo que você faz, isso não é correspondido. Como você se sentiria se acontecesse isso com você, você dando o seu melhor, dando sua vida, fazendo isso, fazendo aquilo, e esse amor não é correspondido? Não. Deus sente prazer pelo amor que é correspondido pelos seus filhos. Porque se Jesus é o Verbo encarnado, Ele declara na sua palavra, quando ele tem ali uma conversa com Pedro, e ele diz assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, e tu demonstra o teu amor, Pedro. Pedro, tu me amas, então apacenta, cuida. Vai atrás que está desligada. Vai atrás daquele que foi na sua cela e nunca mais pisou lá. Vai atrás daquele discípulo que dá tanto trabalho, mas saiba que um dia ele pode dar muito fruto. Ele diz assim: tu me amas de verdade, não desiste fácil. Na primeira ligação não desiste, liga de novo. Tu me ama, Pedro. E ele diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro ficou tão constrangido na sua cura interior que ele precisava, ao entregar 3 vezes Jesus, que mesmo negando Jesus, o amor do Senhor foi incondicional. Ele disse, então, na ressurreição, a primeira, quando ele se encontra, aquelas mulheres ficam ali extasiadas, e ela diz assim: manda chamar Pedro. Diga assim: o Senhor não desistiu de você. Diga assim: não há condições para Ele lhe amar. Na antiga aliança, Deus só era revelado como eu sou, Deus dos mistérios, o El Shaddai, Jeová Rafá. E veio a nova aliança através de Jesus. E Jesus, ele ali dialogando, sempre se relatando com os discípulos. Mas havia um momento exato dele revelar, dele manifestar o coração de Deus, de quem era Deus. Na antiga aliança era quase que um insulto chamar Deus de Pai. Geralmente Jesus falou isso mais na presença das pessoas mais íntimas, mais próximas. Há relatos na Bíblia que quando Jesus chamava Deus é Pai, eles queriam apedrejar Jesus, que era um insulto, era uma blasfêmia. E quando Jesus começa a revelar o ministério da graça, da bondade, da misericórdia, do amor, no meio do povo, os discípulos chegaram: nos ensina a orar, porque eu não sei orar. O João ensina os discípulos dele. Então, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Jesus começa logo abrindo o céu nesse princípio da oração. Ele diz: Pai. Abriu as portas. Nosso. E ele continua: que venha o teu reino. Jesus começa a revelar o coração paterno de Deus, que amava ali os perdidos, revelando esse imenso amor. O Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, se revela em Jesus, relacionando com nós pecadores.
O amor de Deus é manifesto. E quando chega o apóstolo João, ele também cita João 3,16, um dos versículos mais lidos. Mas ele diz assim: porque Deus amou o Mário de tal maneira, porque Deus amou a pastora Donete de tal maneira, porque Deus amou a irmã Wanda de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna que está nele. Ele diz: para todo que nele crê. É incondicional. Não houve limitações para Ele derramar o seu amor. Sabe, querido, receba, desfrute e compartilhe, porque Jesus recebeu do Pai. Esse é meu Filho amado. Ele recebeu, ele desfrutou da bondade do Pai. Depois ele declara, e ele começa a compartilhar esse amor. Sabe, nós que buscamos, lemos, oramos, fica como se fosse assim algo para explodir, para nós compartilharmos. Porque se você for uma pessoa que somente busca, lê, claro, isso é bom para você, mas também você precisa compartilhar esse amor que você recebe. Amém? E nós temos que ter muito cuidado, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então não há dúvida para mim e para você hoje que Deus lhe ama. Nós costumamos dizer que essa é uma carta de amor escrito para a sua igreja. A maior carta de amor de todos os tempos, a maior declaração de todos os tempos. O justo se sacrificou pelo injusto. O perfeito se sacrificou pelo imperfeito. E nós, quando nós recebemos isso, tamanha graça, tamanha bondade, sabendo que Deus nos ama, nós temos que ter cuidado para que possamos preservar isso na nossa vida, como a chama do primeiro amor, que ela é derramada no início, que você faz no início, na chama do primeiro amor. Saia do trabalho mais cedo para ir chamar as pessoas da célula. Não tinha horário para discipular pessoas. Na chama do primeiro amor, você não se preocupava com que seu dinheiro ia fechar ao final do mês, porque você sabia que tinha certeza que fazendo o coração dele amado e você amando ele, Deus também supriria as suas necessidades. Eu tenho desfrutado alguns momentos assim na minha vida. Há dia que eu quero chegar cedo em casa, eu quero estar cedo em casa, eu quero lanchar com a minha família, eu quero fazer um lanche, eu quero sentar, eu quero ler a palavra, eu quero estar ali. Mas há um desafio para que essa chama continue também acesa nos nossos corações. Como chega também o apóstolo João, lá em Isaías capítulo 2, versos 3 e 5, ele diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, não tem morrido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor, você abandonou as primeiras obras, você abandonou as primeiras práticas, você abandonou o zelo de estar comigo, sem se preocupar com ninguém. Você se preocupou mais com o seu trabalho, você se preocupou mais com a família, colocou tudo em primeiro lugar e tirou ele do centro. A minha conversão, a revelação de Deus foi tão forte no meu espírito, que há 9 anos atrás, eu e a minha esposa ainda nós não éramos casados, nós éramos apenas juntos.
E uma das revelações que ela teve, que ela declara em alguns testemunhos, é dizendo assim: eu perdi ele para Jesus. Eu perdi ele. Porque quantas vezes ela sabe muito bem disso. Eu amo mais ele. Ele está em primeiro. Ele é o primeiro. Ele vai continuar sendo o primeiro. Porque ele sendo o primeiro, a minha família é minha prioridade. O meu trabalho também é minha prioridade. Tudo, a igreja, o ministério é a prioridade. Mas quando eu coloco ele em primeiro, quando eu não deixo as circunstâncias do dia a dia, a vida me sufocar. Porque o nosso coração é muito fácil de se extraviar para outro canto, para se distanciar para outros horizontes. E ele lembra-se de onde você caiu, lembra-se de onde você começou, na minha linguagem, a se desleixar. Você começou a colocar tudo em primeiro lugar, menos eu. Eu tenho orado e lendo a Bíblia, tem 3 categorias que eu olho assim: Senhor, eu espero que eu não me ache nesse lugar. O primeiro é a Bíblia diz que Jesus entra na cidade e ele está lá, o povo, e ele diz: é um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe. A segunda categoria, que eu não vou querer estar naquele grande dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu discipulei, Senhor, em teu nome eu fiz isso. E o Senhor olhar: aparta-te de mim, eu não te conheço. Parte para distante. Você trabalhou uma coisa, é trabalhar para Deus. Uma coisa é trabalhar, servi-lo com Deus. É totalmente diferente. Então essa é a primeira batida do coração de Deus. Não há dúvida, não há como ter dúvida, de acordo com a palavra de Deus em nós, o nosso coração. A minha oração é que uma revelação venha e que caia toda visão minúscula, toda visão pequena da grandeza de Deus, e que possa ser revelado em nossos corações o tamanho da grandeza dele. E a segunda batida do coração de Deus, a primeira é: Deus ama você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus lhe ama. Não há dúvidas. E a segunda batida do coração de Deus é: Deus ama sua família. A segunda batida do coração de Deus é que Deus ama a família. É algo que hoje o mundo, os comentários entre os jovens do mundo, e também há homens que valorizam a família, os princípios da família. Mas é algo que eu tenho plena e absoluta certeza que também é um alvo que o diabo tem invertido tudo para destruir a família. Eu não tenho dúvida que o diabo, ele quer desestruturar laços familiares, laços paternos, maternos. Eu não tenho dúvida que ele inverte com muita força para destruir aquilo que é o projeto de Deus. E lá em Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua
família, negou a fé e é pior que o descrente. Aqui no contexto, Paulo vem escrevendo a Timóteo acerca das viúvas que são verdadeiramente viúvas. Aquela mulher que ela ficou viúva e ela tem filhos e tem netos, isso não seria uma justificativa, na nossa linguagem mais cearense, de chutar o balde e viver uma vida desleixada. Mas diga para a pessoa do seu lado: eu tenho certeza. A gente poderia fazer melhor. Eu tenho certeza que nós cuidamos da nossa família, porque ela é um presente de Deus. Porque aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. E nós, como sabendo com essa carta, é que Deus ama a nossa família, e nós temos que ter tempo de qualidade para a nossa família. Esses dias eu vim ali no sofá conversando com a Maria, e nós estávamos escutando um vídeo lá do F-Hope, e eu falei assim: filha, eu falei assim: Maria, tu imagina, filha, tu passando 5 meses lá no F-Hope, eu investindo em você, e de repente essa turma que volta cheia do fogo, passando lá esse tempo, sendo ministrando, e quando ela chegar e dizer assim: levanta as mãos aí, pai, que eu vou ministrar na tua vida o que eu recebi. E eu dizer: vai, ministra, filha, eu estou aqui para receber o que Deus derramou no teu coração. Deus ama, mas lá em Provérbios capítulo 11, verso 29, diz que quem não cuida da sua família acabará de mãos vazias. Aquele que não cuida bem, ou que procura problemas na sua família, acabará só. E isso é muito triste. É muito triste. Por último, acho que há uns 2 anos atrás, houve um tio meu, irmão do meu pai, estava no hospital, apenas nós, os irmãos, ali dando suporte. E quando ele morreu, faleceu, e quando nós fomos ali enterrar o meu tio, eu estava lá com o meu pai, ele abraçado com a outra irmã dele, e ele chorando ali, só ele e minha outra tia sobrou dos irmãos. E eu fiquei pensando comigo mesmo: poxa, cadê os filhos desse homem? Poxa, que triste. Se lembra da peça passada, que o nosso futuro foi ilustrado através de uma peça, que são precauções, ensinos que nós temos que ministrar dentro da nossa casa hoje, para não colher um fruto desastroso no futuro. Esses dias eu estava, não sei se foi no setor, nos discípulos, eu falei: olha, nós ministramos uma sequência sobre o romance real. Foi no Tadel mesmo, eu falei: olha, eu não preciso que venha, com muito respeito, tem a família Ubi, do Eibe, essa família, a pastora Rebeca, eles são muito zelosos na criação da família. Mas eu disse comigo mesmo: ei, não precisa vir o Eibe, não precisa vir o Sandro para ministrar dentro da minha casa. Quem vai ministrar sou eu. Quem vai ensinar isso sou eu. Não transfira a responsabilidade que é sua para a igreja. A responsabilidade é sua, de exercer o sacerdócio, o pastoreio, liderando a célula dentro da sua casa. Porque se eu não liderar a minha célula bem dentro de casa, como eu irei liderar as células da igreja de Deus? Eu sei que essa não é uma mensagem para dar glória a Deus, mas dá uma glória a Deus. Diga assim: Ele está te pegando de jeito, mas já sopra. Há uma situação lá em 1 Samuel capítulo 30, verso 3, diz assim:
Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados entraram à cidade, encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Os amalequitas sabiam que Davi estava em Gade e Israel estava em confronto contra os filisteus. Era um momento perfeito para viajarem para uma que sabia que a maioria dos homens que estavam com Davi e os habitantes de Ziclag não tinham como oferecer qualquer resistência. Davi levou o exército para a batalha, Davi saiu para a batalha e eles sabiam que era o momento exato para o ataque. Então Davi, vendo aquela situação, chegando em casa, ou talvez ele vindo ali depois de 3 dias de viagem, muitos dias de batalha, ele estava doido para chegar em casa e ver aquele cozido pronto, a sua família, os seus filhos, ele chegar, tomar um banho, botar os filhos no colo, saber como estava ali a vida de Israel. E quando Davi chega, ele vê a cidade sitiada, os filhos. E aqueles homens eram os homens de guerra, eram 600 homens, que eram acostumados a puxar a espada e destruir o exército do inimigo. Mas quando eles chegam, eles se encontram com essa situação. Ainda que eles fossem homens de guerra, de batalha, de luta, durões, quando eles chegam em casa e vê a cidade sitiada, vê a cidade, seus filhos, filhas e mulheres, a Bíblia relata que aqueles homens choraram angustiados. Aqueles homens choravam amargamente, em voz alta, até perder a voz. Você não já viu um bebezinho que quando ele quer, porque quer uma coisa, que quando ele chora mesmo assim, que ele perde até a voz. Foi assim que esses homens ficaram. Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens que estavam com Davi na batalha queriam apedrejá-lo, queriam matar Davi. Aqueles homens que foram com ele para a caverna de Adulão, aqueles homens que estavam angustiados, desesperançados, sem credibilidade, com coração quebrado, sem nada para oferecer a ninguém, Davi se torna chefe desse exército. E o fluir da presença de Deus que havia na vida de Davi fez esses homens os melhores homens de guerra, de conquistas, de vitória, trazendo a Arca da Aliança de volta, destruindo o arraial do inimigo. Mas por um momento eles deixaram uma brecha. Eles eram os príncipes de Davi, mas Davi se sentiu tão angustiado, tão perdido, que Davi, ele não foi buscar forças nos vinhos da época. Davi, ele não foi buscar forças nos filisteus, que eram seus inimigos. Davi não foi buscar outro conselho em ninguém. Sabe, queridos, algum momento você já se sentiu assim com a sua família? Sabe, houve um período, nós multiplicando muitas células, crescendo, avançando. Eu sou filho de pais separados, meu pai mora na Praia do Futuro. Meu pai era um alcoólatra, que se meu pai, ele passou assim, se ele tomasse meio copo desse assim de cachaça, meu pai passava 10 dias bebendo, morando só na Praia do Futuro. Certa vez ligaram lá para a minha tia e falaram: olha, o teu irmão está bêbado lá na Praia do Futuro, com as facas na mão, lá botando boneco com as pessoas. E minha tia me ligou.
Imediatamente eu e a minha irmã entramos dentro do carro e fomos chegar lá. Chegamos lá no bairro lá. Aí eu não sabia. E eu cheguei lá. Aí falaram assim: olha, o teu pai está lá no tal de Beco da Morte. Diz que já mataram uns 15 por lá. Só nesse beco. Eu falei assim, eu olhei assim: olha, meu querido, eu vou lhe dizer algo. Eu já entrei também em tanta barra quente, meu irmão. Vou logo abrir o jogo para você. Eu já fui isso e isso. Eu não tenho medo de entrar lá, não. Eu acho que tem aqui 2 anjos do meu lado. Eu acho que a gente resolve esse problema. Aí ele falou assim: irmão, mas então, irmão, é contigo. Aí eu peguei, fui lá desesperado. Cheguei lá, bati na porta. E quando abriu aquele casebre sujo, estava lá uma panela suja no fogo, cozinhando feijão. E quando meu pai sai, ele sai assim branco, barbado. Que quando eu vejo aquela cena, o sentimento que eu tive foi assim: eu estou perdendo meu pai. E naquela mesma hora, quando ele olha para mim, ele fala assim: bom, ele me chama de bom. Bom, tu vem me buscar, bom. Aí eu olhei para ele assim: eu vim, pai, lhe buscar. Ele: poxa, bom, eu pensei que tu tinha esquecido de mim. Aí eu falei assim: jamais eu vou esquecer do Senhor. Fui lá, resgatei ele, tirei lá de dentro, demos o banho, a casa toda suja. Eu e as minhas irmãs ali, meu pai mal psicologicamente. Eu sentei, olhei para ele e falei assim: pai, Deus é bom. Ele é bom, né, filho? E nisso ali, naquele momento, a ressaca moral, aquela coisa. Aí no outro dia nós pegamos, no outro dia nós fomos lá tirar de novo o chip do celular dele, que era o contato de trabalho, de tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim: pai, ele falou assim: Thiago, vocês gastaram quanto? Aí eu não falei a quantia. Ele falou assim: filho, eu vou devolver o que vocês gastaram comigo. Aí eu olhei assim para ele e falei assim: pai, eu acho que se eu for fazer aqui os cálculos da chinela, das roupas, dos cortes de cabelo que até hoje o senhor pagou para mim, a minha dívida está muito alta. Eu acho que não chegou nem a 1% do quanto o senhor já fez por mim. Sabe, quando eu estive preso no IPPS, era o maior presídio do estado do Ceará. E meu pai nunca foi acostumado com essa vida. Ele foi apenas me visitar 2 vezes lá. E o meu pai, vendo a minha desgraça, ele nunca chegou lá para me dar lição de moral. Meu pai sempre chegava: tu é bom, tu vai sair dessa, tu é campeão. Levava a melhor comida e dizia assim: tu vai sair dessa, filho. Sabe, muitas vezes nossos filhos ou o seu parente está com problema, você só dá lição de moral, só palavra dura, palavra que sem pensar, que sai dos seus lábios, magoando sem pensar. E às vezes quando sai, reconhece que está errado, mas às vezes o orgulho é tão grande que não tem coragem de liberar perdão. E eu falei, e hoje eu liguei para ele e falei assim: ô pai, certo dia, ele disse que teve um dia muito turbulento nos serviços. Aí eu liguei para ele e falei assim: pai, ele: diga, filho, eu estou ligando para dizer que Deus não errou, você é o melhor pai do mundo. Quando ele foi almoçar comigo no domingo, ele falou assim: meu filho, aquele momento daquela palavra, meu filho, me renovou. Depois desse dia, meu pai já veio aqui na igreja, já levantou a mão, confessando o Senhor. Eu acredito que agora daqui para frente, um dos meus desafios é discipular o meu pai, sentar com ele, tomar café, ler a palavra com ele, sem confrontá-lo, só amá-lo. Ó pai, a palavra de Deus diz isso. E ele sempre diz: é bom. Já faz 4 anos que meu pai não toca num copo de cachaça. E ele ainda diz assim para mim, com os olhos cheios d'água, e fala assim: nunca mais, meu filho, você vai me ver num pé de balcão. O que você tem feito? Será que você está tão atarefado na vida, tão atarefado com as coisas, que houve um episódio que aconteceu como Davi?
Davi, a Bíblia diz, lá no livro de Samuel, capítulo 30, verso 6, Davi, porém, se fortaleceu em Deus. Davi foi buscar o Senhor, Davi foi se derramar ao Senhor, após aquele dia, de eu ter pegado meu pai dentro daquelas circunstâncias, colocando ele dentro da casa dele, ele dormindo, à tarde eu vim continuar a cutucar, a ouvir o Senhor, eu vim cultuar o Senhor, eu vim continuar a dizer, Deus, eu vim me reanimar em Ti, porque Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio. Sabe, queridos, a minha vida conjugal é um milagre. Depois de tudo que eu e minha esposa passamos, me acompanhou alguma barra nos presídios, mas hoje nós somos muito bem nos nossos relacionamentos, principalmente hoje, a nossa filha adolescente, nós procuramos mais diálogo. Tão fácil. Esse dia ela estava de férias, deitada, relaxada. Aí eu cheguei do trabalho, eu olhei só assim, bora, tem que fazer as coisas, bora. Não, eu cheguei assim, filha, tua mãe já chega do trabalho, ela vem cansada. Então lava logo essas louças, passa logo um pano aqui, vamos resolver logo isso sem problema, vai tomar um banho, se levanta, ela, pai, mas tome um banhozinho, que ela quer ver você aciada, sem problema. Na mesma hora, foi lá, tomou banho, começou a fazer as coisas, eu não precisei gritar. Eu não precisei dar esparro, foi só pais, não suscite a ira dos vossos filhos. Suscitar a ira, quem acaba de acordar, né? Tem alguns que acordam mal-humorados, né? Bora, levanta, vai. Está tangendo, isso é bicho. Agora também os filhos, facilite a vida dos pais. Vamos facilitar, né? Vamos fazer aquilo que é o nosso dever. Amém? As pessoas reagem de maneira diferente às mesmas circunstâncias, pois aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que ela encontra dentro de nós. Mas a palavra do Senhor diz lá em Salmo 30, verso 8. E ele perguntou ao Senhor, isso Davi falando com Deus, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? A pergunta que Davi fez. Ei, ele foi para o Senhor, Davi foi se reanimar em Deus. E Davi diz, ei, eu vou prosseguir esses invasores. Será que Davi precisava perguntar ao Senhor isso? O cara levou a família dele sequestrada, e a primeira coisa que ele consultou foi Deus. Deus, eu devo ir atrás desses invasores? Eu devo ir atrás deles, persegui-los? E o Senhor respondeu, é certo, persiga. É certo que você os alcançará e vai conseguir libertar os prisioneiros. Eu não sei qual a prisão que está aprisionando um parente seu, um filho, um pai, um marido, esposa, seja quem for. Mas na minha tradução, o Senhor está dizendo, não desista. Eles podem fazer tudo ao contrário. Não desista. Ah, fulano não me dá um bom dia. Deu bom dia. Ah, fulano nunca me deu nada. Faz um café da manhã para ele, faz algo diferente. Faz o que tu nunca fez. Eu vou esperar minha mãe me chamar para comer. Faz um almoço para ela, rapaz. Investe, vai lá, não sabe fazer comida não, compra um frango assado, R$15. Pai é um feito. Porque tem gente que só quer dos pais. Só quer, suga. No primeiro salário que recebe, não tem coragem de dar nem o dinheiro para inteirar a luz, rapaz. Misericórdia.
Porém, Davi, na sua perseguição ao inimigo, no verso 30, no capítulo 30, 19 e 20, diz assim: nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Diga para a pessoa do seu lado: eu vou recuperar tudo. Tiago, mas lá em casa só eu sou crente. Vai perseguindo de um por um. Vamos para a célula. Quem é célula? Pai? Que história é essa? Sabe nem o que é. Vamos ali lanchar. Faz algo, vai perseguindo, vai amando, vai amando, vai amando. Até um dia essa pessoa vai cair em si através do Espírito Santo de Deus e ela vai se perguntar: o que é que eu fiz? Por que ele faz isso por mim? Por que ela faz isso por mim? Às vezes eu só trato ele mal. Amém? E para encerrar, a primeira batida do coração de Deus: Ele ama você. A segunda batida do coração de Deus: Ele ama a sua família. E a terceira batida do coração de Deus: Ele ama o perdido. A terceira batida do coração de Deus: Ele ama o perdido. O que mais envolve o nosso coração, o que mais queima o nosso coração, o que mais arde no seu coração, o que mais faz seu coração bater forte, tem que ser as mesmas coisas que bate forte o coração de Deus. Se Ele ama os perdidos, peça ao Senhor: Senhor, me ensina também a amar o traficante que domina o meu bairro, que ele tem cara de mal, que talvez ele não queira nem conversa comigo. História, mentira. Chega lá para falar do amor de Deus, ele vai chorar no seu colo. Tem pinta de durão, tem cara de durão, mas dentro tem um coração faminto pelo amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porém, você tem que estar como uma esponja encharcada, banhada desse amor, para transbordar esse amor. Porque você, diga comigo, vai, 1, 2, 3. Você recebe, desfruta, compartilha. Receber, desfrutar, compartilhar. Quando Jesus viu tão grande multidão, Ele teve compaixão. Ele teve compaixão dos perdidos. Lá em Lucas capítulo 15, fala no capítulo 15, verso 1, que os fariseus estavam ali rodeados. E quem estava ali com Jesus? Eram os santos, remidos, lavados, eram pessoas tão santas. Mas não é assim que a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 1, o Senhor declara na sua palavra e diz: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Eles estavam ali para ouvi-lo, toda a ralé. Segundo versículo: mas os fariseus, os doutores da lei. Que crente é esse que anda de bermuda e está sentado ali, a célula dele só dá para pudim? Mas que irmão é esse? Que ele está ali conversando, porém não se contaminando com o que os outros falam, mas eles são limpos através da palavra que sai dos seus lábios. Não é eles que ditam a conversa, é você que leva a conversa.
Ele vai dizer: poxa, a conversa se inicia, o Ceará está indo para a segunda divisão. É só um exemplo. Mas eu tenho que dizer para você: você pode se decepcionar com um time de futebol, mas com Jesus há um time que não perde. Você vai começando ali, e esse diálogo você vai entrando, sem agressividade, sem meter Jesus nos peitos do cara, que na outra conversa você vai chamá-lo para a igreja, ele passa pelo outro lado da rua. Mas ele estava lá, com publicanos e pecadores. Mas os mestres da lei dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Porque na antiga aliança, o sinônimo de sentar com alguém e comer junto com ele na mesa era um significado que você estava fazendo uma aliança com alguém. Porém, Jesus estava fazendo uma aliança sim, comendo comigo e com você. Ele se assentou na nossa roda, na nossa vida, às vezes desiludido dentro de um presídio, desiludido numa vida vazia, desiludido com o trabalho, desiludido com as pessoas, e ele senta para conversar conosco. Não há condição de não estar constrangido com esse amor, mas você precisa ser um dispenseiro, precisa ser uma pessoa que seja um embaixador. Não sei se toda a igreja sabe, mas eu aprendi algo, pastor Paulo e pastora Donete. Quer que os filhos cresçam, dê responsabilidade a eles. Diga assim: quer que seu filho cresça? Dê responsabilidade a ele. Há 3 anos atrás, batia forte o meu coração por um projeto nas crianças lá no bairro do Palfinim. E nós vimos orando, e sempre aquilo vinha queimando: Deus vai nos dar um local aqui. Deus vai nos dar um local. Já falei isso aqui. E eu cheguei, falei com o pastor Daniel: pastor, chega lá no pastor Dias e tal, e tal, e tal, e tal. E ele falou assim: Tiago, amém, tu pode meter aí a bronca, mas a igreja não vai entrar com 1 centavo. E eu fiquei sabendo assim: meu pai quer me dar responsabilidade. Sabe por quê, pastor Paulo? Eu vinha comentando com meus discípulos, e eu tenho plena, absoluta convicção que a nossa liderança apoia isso tudo. Amém? Não entenda de outra forma. A nossa igreja ama isso. Só que se o pastor Dias, não foi ele que botou o pé lá e disse assim: Tiago, vamos fazer isso, eu estou contigo, vamos lá, eu te apoio em tudo. Foi eu que fui em busca disso. Porque senão daqui a pouco você mora debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, você não se preocupa em pagar a conta de água, de luz, de nada. Talvez fica lá dormindo relaxadão, ainda não procurou emprego. Talvez se o pastor Dias fizesse isso, eu não ia dormir orando, falando: Deus, nos ajuda com os recursos. Senhor, tu vai enviar as pessoas. Deus, vai chegar um tempo, não pode ser agora, mas pode chegar alguém aqui e doar tudo para esse projeto. E eu creio nisso. E na vez que o pastor Dias foi lá no local comigo, eu olhei para ele e disse: isso aqui é uma extensão do seu ministério. E graças a Deus, vamos entrar agora no último mês da parcela. Vou dizer que nem Jesus disse: está consumado. Vamos dar só continuidade. Lá nós recebemos projeto, vamos trabalhar muito. Há crianças ali realmente necessitadas, com um pezinho de bicho, não sabe ler, não vai para a escola. Menino de 11 anos de idade, ainda às vezes tem um jovem lá que não tem nenhum registro de nascimento. Tem que arder isso no nosso coração, pelas pessoas.
pelas vidas. Certa vez eu ia com a minha esposa dentro do carro, e eu falei assim: Deus não me tirou dessa vida do presídio em vão. Foi para cuidar das vidas, foi para amar as pessoas, foi para fazer discípulos, foi para continuar avançando. Era ousado com a arma na mão, seja ousado com a Bíblia. Era ousado para abrir sua casa para fazer festa, seja ousado para fazer vigílias de oração. Era ousado para abrir bocada de fumo, seja ousado para abrir uma célula. Tem ousadia para isso. Deus ama os perdidos. E Paulo cita: eu fui chamado para proclamar o evangelho aos perdidos. A primeira batida do coração de Deus é: Deus ama você, não tenha dúvida disso. A segunda batida dele é que Ele ama a sua família e continua amando demais a sua família. Tiago, mas quando eu chegar tu não conhece minha família é um desastre. Ele ama, por isso que Ele trouxe você. A terceira, Ele ama o perdido. E agora, como o coração de Deus bate tão forte? Produção, apaga a luz. Eu queria que você refletisse. Pode fechar as luzes. Eu vou colocar um vídeo. Queria chamar também logo aqui a equipe de louvor. Queria que você colocasse esse vídeo e prestasse bem atenção como foi a batida do coração de Deus por você, pela sua família, pelos perdidos. Como foi que Ele demonstrou tamanho amor? Preste bem atenção, não perca a sua atenção. Essa foi a batida do coração de Deus. Continua batendo. Ele tem ciúmes de você. Ciúmes. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. Não há dúvida desse amor. Não há como duvidar. O coração dele batendo por você, disposto a receber. Não há dúvida que Ele te ama, não há dúvida que Ele ama a tua família, não há dúvida que Ele te chamou para anunciar para o perdido. Não há perdido, você não está perdido, Ele lhe ama, Ele está disposto a tudo, Ele esteve disposto a tudo por você. Você fica aí tão insensível ao que acontece na sua vida, na sua busca, na sua família. Mas eu não estou aqui para acusar você. Quem faz isso é o inimigo. Eu estou aqui para dizer que há esperança. Ele lhe ama. Ele quer você. Foi a maior declaração de amor. Não há dúvida.
solitário nessa cruz. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não tenha dúvida que Deus lhe ama. Ah, eu fiz isso ontem, fiz isso ontem. Não caia nessa esparrela do diabo. Mesmo quando nós ainda não éramos pecadores, Ele deu a vida por nós. Mesmo ainda pecadores, Ele continua nos amando. Mesmo a sua família dando trabalho, seus pais ou seus irmãos, seus parentes, Deus colocou você no seio da sua família. Você pode até dizer: eu nasci no meio de uma família errada. Você não nasceu na família errada. Você está na família certa. De quem sou refém, sendo dependente. Ah, Tiago, eu estou perdido. Não há jeito. Há jeito sim. E quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, e vejo então a beleza em ti. Queria fazer dois apelos nessa noite. Primeiro apelo é: sinta-se à vontade. Saia do seu lugar e venha dizer: Senhor, eu sou teu, eu te pertenço. Eu vou sair do meu lugar agora e vou dizer assim: Deus, eu sou teu. Você que se acha perdido, você que se sente, diz assim: Senhor, eu estou de volta. Senhor, eu estou aqui. Senhor, me recebe como filho. Esse é o primeiro apelo para aqueles que querem confessar a Cristo como o único dono da sua vida. O segundo apelo é o retorno ao primeiro amor, à humilhação, pedindo perdão, colocando Ele em primeiro lugar. Coloque Ele em primeiro. Ele é o primeiro. Me ama, Venha corresponder a esse amor. Saia do seu lugar. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque Ele saiu do lugar e foi para a humilhação sem vergonha nenhuma. Ele foi para aquela cruz sem vergonha nenhuma. Você não tem como você resistir a esse amor. Ele está indo sondar o seu coração agora, o Espírito Santo. Estou me afogando. E você que abandonou as primeiras obras, o primeiro lugar, a essência, você que tirou Ele. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama. Se deleite, desfrute desse amor. Se deleite, se desfrute desse amor. Desfrute, desfrute. As famílias aí atrás reunidas. Se você está aí com a sua família, abrace sua família agora. Esteja junto dela. Abrace ela. O marido abraça a esposa, o pai abraça os filhos. Fique perto aí um do outro, se abrace. Tiago, eu vim só, não tenho nenhum parente aqui. Abrace o seu irmão que está do seu lado.
Abrace essa pessoa, fique perto dela. Diga assim: em meio aos problemas nós estamos juntos, em meio às crises nós estamos juntos. Diga assim: eu não vou abrir mão de você. Diga para a pessoa, diga: eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão de tu, Inácio. Eu não vou abrir mão de ninguém. Deus, Ele não desiste de ninguém. Continue aí, abrace seus amigos, parentes. Talvez isso está embargado na sua garganta. Quando chegar em casa, fale isso para o seu pai, para sua mãe, ou alguém que você precisa pegar o telefone e lembrar. Hoje eu liguei para um amigo que ele teve envolvido num suicídio, num assassinato. E ele falou assim: Tiago, quando tu me ligou, cara, tu se importa comigo. Mais uma vez, ame agora, desfrute, compartilhe o amor, compartilhe esse amor, abrace as pessoas. Deus não desistiu da sua família. Lembra, Leila, quando vier só, Leila, daí toda a família reunida. Ele é bom. Tu não tá só, Eduardo. Eu não percebo. Essa igreja sempre esteve contigo, querido. Por causa da glória. Não tem tempo para perder com ressentimentos. Uma beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Me ama tanto. Cantem junto. Assim. Ó, Senhor, Ele me ama. Ele me ama, Ele lhe ama.